usina Aliança, que um dia foi a esperança de muitos moradores da cidade de Aliança, agora virou um problema. Pessoas que antes contribuíram trabalhando na usina, hoje amargam histórias de esquecimento que, combinando com as ferragens retorcidas das ruínas, vivem uma realidade sem perspectivas de futuro. O ano é 1915. Em meio ao sucesso alcançado pela cultura da cana-de-açúcar na região da Zona da Mata Norte do estado de Pernambuco, surge a usina Aliança. Os pais traziam os filhos para trabalhar na usina, né? Então, as famílias daqui não era só uma pessoa que trabalhava na empresa. O pai, os filhos, né, ia trabalhando na empresa. Então, a gente crescia economicamente com o trabalho aqui. Mas não só no plano individual, assim, de famílias que moravam aqui, mas todo o município da Aliança foi beneficiado com a produção agrícola, né, e com a produção de açúcar aqui da usina Aliança. O documentário O Legado Econômico da usina Aliança vai destacar a importância de uma grande empresa numa cidade do interior do estado de Pernambuco. Sabemos que a economia, durante séculos, foi gerada através da cana-de-açúcar. E a usina Aliança aproveitou este momento para trazer desenvolvimento, emprego e renda para essa cidade. Queremos destacar que não iremos aqui discutir as questões de senhores de engenho ou discutir a questão de trabalho escravo que existia nessas atividades econômicas, mas sim a importância da economia local de uma grande empresa numa cidade do interior. Bem, eu sou Manuel José Rodrigues Filho, eu sou filho da usina Aliança, meus pais também, né? Meus pais foram funcionários daqui, da usina Aliança, meu pai pedreiro, minha mãe doméstica. Eu comecei a trabalhar aos 17 anos. Eu passei 19 anos empregado aqui na usina Aliança como servente. Trabalhava na associação e na igreja. Nós recebíamos naquela época semanal. Tenho 8 irmãos, então para meu pai não era fácil, né? Manter a família com 8 filhos, fora os agregados que chegavam, né? E esse emprego para mim e para os meus irmãos, que todos começaram aqui na usina, economicamente foi muito bom. Nós passamos a ajudar a nossa família a ter uma vida melhor, mais digna, com mais qualidade de vida. Então, esse meu primeiro emprego, assim como dos meus irmãos, foi de grande importância economicamente para a nossa família. Logo após, como eu estudava, fazia o científico, estudei no colégio industrial, então passei a trabalhar no escritório da usina, no setor de almoxarifado, mas lá dentro do escritório. Fiz faculdade, fiz licenciatura em matemática. Então, aos poucos, eu fui passando a ser professor, tomando um outro rumo, uma outra qualidade de profissional. Naqueles tempos áureos, a usina era mais que um empreendimento industrial. Era o coração pulsante de Aliança, um símbolo de prosperidade e trabalho para toda a família e a comunidade. A usina Aliança foi uma das maiores usinas, não só do município, né, claro, só tinha ela, mas aqui da região. Foi uma das usinas que mais produzia. Inclusive, teve em 1975, a usina chegou a produzir 1 milhão de sacos de açúcar. Inclusive, a Refes homenageou a usina nessa época com um vagão, com a inscrição de 1 milhão de sacos de açúcar, né? Então, eram grandes números de empregados, tanto no campo, né, porque nós tínhamos 27 engenhos, né, como na indústria aqui. Era boa demais. Aqui era muito movimentado, tinha muito negócio aqui. Tinha feira ali na associação. Tinha festa. Tinha festa. De ônibus, dia 8, a noite todinha. Era muito movimentado e era bom, e muita liberdade aqui a gente tinha dentro da usina. E isso melhorava a vida do município, porque gerava riqueza, né? O dinheiro circulava no município, né? Nós comprávamos, a nossa
Nossa relação comercial era com o município de Aliança, né? Era com a cidade. Então, crescia o trabalhador, crescia o município economicamente, pela sua quantidade de funcionários, tanto que moravam no município, como vinha de fora também trabalhar aqui. Todo mundo leva de começo logo, era tudo aqui, todo o movimento da usina era aqui, nessa rua. Nessa aqui. rua. Tinha uma rodagem ali embaixo de uma ponte, os carros para ir para Goiânia passavam por aqui. Atravessava, saía lá em cima e ia embora. No dia de feira, o caminhão rodava até meio-dia, 1h da tarde, carregando eles. Os trabalhos para fazer feira. A chegada da usina Aliança mudou a geografia da cidade e as perspectivas de futuro dos aliancenses com condições econômicas cada vez melhores. Eu, na realidade, sou natural do Ceará, né? Então, eu cheguei aqui, na época, através de um concurso. Eu passei 22 anos na minha terra. E de lá para cá, estou com 50, quase 60 anos, tenho estado aqui em Aliança. Eu posso me considerar que hoje eu sou mais cidadão pernambucano e aliancense do que cearense. As oportunidades de empregos que a usina proporcionava eram tanto para moradores quanto para quem vinha de fora. Não empregava apenas cortadores de cana, mas pessoas para áreas contábeis, almoxarifado, motoristas, dentre outras profissões. Então o movimento era grande. O movimento de carros, de caminhões transportando, de pessoas. Então era um grande movimento, era um grande centro comercial, a usina Aliança, durante muito tempo. E com o tempo a gente veio observando nas últimas décadas, daquela época de produtiva, um declínio. E esse declínio ele afeta tanto o local como o regional. Por quê? A gente gastava aqui. O comércio de Aliança, onde a gente fazia as nossas compras, era aqui. O dinheiro circulava no município. A gente tinha saúde de qualidade, a gente tinha educação de qualidade, a gente tinha recreação de qualidade aqui. A gente tinha tudo isso, né? E tudo isso foi se esvaindo, foi se acabando, foi fechando. Então a gente tem hoje uma associação fechada, a gente tem hoje a escola que era da empresa, passou a ser estadual, graças a Deus, né? Mas não deixou de ser um impacto para a gente, né? Porque fazia parte da nossa história, da nossa vida, né? Em 1994, em meio a uma crise econômica nacional e novos cenários para a produção de açúcar, o grupo empresarial precisaria investir na sua fábrica com novos processos e novas tecnologias. A última safra da usina foi 93, 94. Pessoa de Melo, Indústria e Comércio S.A. E logo após Pessoa de Melo, nós vemos aqui a empresa Santa Emília, do Dr. Luiz Mar. Aí ela ainda teve aqui 2 safras, né, pós Pessoa de Melo, e aí veio o fechamento total. Eu acredito que hoje ainda reflete no nosso município o fechamento da usina Aliança. Aí vem o êxodo rural. Eu, como sou professor, senti na escola a queda em números de alunos e em outros aspectos também. Isso dificultou e resultou na migração de muitos pais de família que tiveram que voltar àquela peregrinação antiga de migrar para São Paulo e outros lugares, Goiás, atrás do sustento da própria vida e da subsistência de sua família. Sua relação social com o funcionário, a questão de saúde, educação, lazer, tudo isso aqui na usina Aliança era muito bem desenvolvido. E com o seu fechamento, tudo isso vinha cair. E você sabe, quando cai, a questão econômica mexe com, desde o emocional, né, às questões mais amplas, inclusive a econômica, que tem um declínio enorme, né? Mas eu me senti sem chão. É como se eu tivesse perdido o chão quando a usina fechou. E eu acredito
E outros colegas também, a gente conversando, o sentimento era o mesmo. A nossa história estava acabando ali. E lá fora também, a gente percebe que esse mesmo sentimento de abandono passou, não só para quem era trabalhador direto da usina, mas com toda a região sentiu emocionalmente, economicamente, o impacto do fechamento. É como se a história tivesse parado ali, acabado. Principalmente nós que somos filhos e filhas daqui dessa terra da cana, da usina Aliança. Acabou aí, né? Fogo morto, né? Engenho de fogo morto, né? A gente tem. A usina de fogo morto. Né? Os chaminés da usina pararam de sair fumaça. O malunguim parou de cair. O apito parou. E para a gente era morte. Além das dificuldades das pessoas que não puderam deixar a cidade na busca de novas oportunidades, para os moradores da Rua da Várzea foi ainda mais grave. E com os anos, os problemas de moradia se agravaram. O rio Sirigi, que antes matou a fome de muitos, atualmente pode matar as pessoas. Aí, o movimento que a usina fechou aqui era o rio, para a gente tirar areia para vender para o mar. Agora. Toda a vida é mesmo enchente. Eu já levei água aqui, ó. Eu achei que Duda morreu, não foi? Disseram que Duda morreu dentro d'água, foi? Foi. Duda desceu de água abaixo, o carro, o povo Até... pegaram. Porque assim, a gente não mora na beira do rio, aí eu posso dizer assim, não vai dar cheia mais. Eu sou Jesus, de qualquer momento pode dar uma cheia. Antigamente, tinha um vassourinho por aí, mas tinha aquela barragem lá em cima. Tá perigando. Né, aqui, Qual é o nome do lugar? Aquilo foi feito pela mão do homem. Né? A qualquer momento pode dar um problema. E se der lá, isso aqui vai chamar tudo isso. Tem aquela rua ali, ó. Na cheia mesmo. Essa cheia que deu brava. Eu tava aqui, não foi, Zé? Eu tava aqui, tava chovendo. Ninguém imaginou, nem passou que ia dar essa cheia tão violenta. Eu peguei, a gente ficou aqui conversando, eu, a esposa dele e ele. Aí eu fui embora, depois a gente fui embora pra casa, foi amigo, vou pra casa, já tinha tomado meu remédio A chuva continuou, né? E a chuva continuou, eu fui me deitei, a gente não imaginava que vinha essa cheia tão violenta. Rápida, né? E foi ligeiro. A minha sorte primeiramente deu e ela aqui, ó. Ela que me chamou, porque os outros vizinhos não deu tempo de chamar ninguém, não. Porque a cheia foi ligeiro. Foi muito... Toda vez que deu cheia, toda vez que eu fiz escorrer a sua... Quando eu saí com água aqui, ó. E as pernas já estavam fazendo, moecando. A minha salvação foi a minha neta. Segura e vó aqui e sai na minha cabeça mais nunca. Segura e vó. E a gente atravessando assim, eu com a bolsinha aqui, com a parede de roupa e os documentos, subi lá para cima. Cheguei lá em cima, caí demais, porque eu estava doente. Pisa ligeiro, quem não pode com a formiga não assanha o formigueiro. Pisa ligeiro. Antes, quando se falava em usina Aliança, era retratada prosperidade. E hoje, quando se fala em usina Aliança, é retratado o problema de moradia. Ex-funcionários e familiares até hoje aguardam suas indenizações. Muitos processos ainda tramitam na justiça e muitos moradores recusam-se a deixar a Rua da Várzea na busca de indenizações trabalhistas, arriscando suas vidas porque não têm como pagar aluguel em outro local. A discussão sobre até onde o Estado deve ou deveria intervir e quais intervenções poderiam ser feitas para tentar salvar a usina Aliança divide opiniões entre moradores, ex-funcionários e políticos. E levando em consideração que foi discutido em nosso documentário, viemos aqui na Alep para ter mais informações sobre o que pensa os nossos deputados, o que está sendo feito para que erros do passado não sejam cometidos em nosso futuro. O poder público, local, estadual, federal, pode muito bem, ou podia muito bem nessa época, ter tido uma ação, uma interferência, para que a usina não viesse a fechar. Não viesse a fechar. Porque com o seu fechamento, cai a economia local, municipal, regional. Quer dizer,
mexe com a estrutura. Eu acho que o governo do Estado ele não tem condições, não deve interferir, nem nunca interferiu, nem interfere no comércio de quem vive como comerciante. Né? Quem tem o seu comércio, seu negócio, eles é quem sabe as condições que pode ou não continuar. O governo do Estado não tem nada que interferir nisso. Houve diversas empresas que tentaram se alojar na cidade de Aliança e não receberam apoio para isso. Sim, mais uma vez a gente volta. Houvesse uma interferência do poder público e a gente estivesse trabalhando aqui, aos interesses moendo, o município estaria muito melhor economicamente do que está hoje. Se eu tivesse, por exemplo, um comércio desse numa cidade do interior e tivesse necessidade de tirar, o Estado não tinha nada a ver com isso, porque isso é um problema da pessoa. É a pessoa que tem essa necessidade de saber se pode ou não melhorar a sua situação ou se pode continuar com via já em condições, em dificuldade de continuar vivendo. Eu acho que isso é um poder da pessoa. O Estado não tem nada a ver com isso. Então, o poder público, nas várias esferas, pode e poderia ter interferido para que nós não tivéssemos essa queda aqui no nosso município. Olha, eu acredito que é muito importante, nesse caso, o Estado se intervir para somar. Fazer esse debate é muito importante, haja vista que nós precisamos que a empresa possa fomentar cada vez mais e que o Estado possa sentir a necessidade de indústrias, quais são as necessidades do comércio, para que o Estado possa, em alguns momentos, fomentar incentivos para que esse desenvolvimento em Pernambuco possa progredir. Apesar de já terem se passado tantos anos, ainda existe uma fagulha de esperança em algumas pessoas que testemunharam os dias de ouro da usina Aliança. Basta empenho, vontade dos governantes desse país, né? Digo, na esfera não só municipal, estadual e federal, daria uma nova situação à economia aliancense. Com uma ação do governo, de empresários da região, pode sim ressurgir, pode ser levantado aqui uma nova empresa, pode ser levantada aqui a produção de açúcar ou de álcool, pode-se retomar um processo moderno, não é? E que tem condições. Tem campo para o plantio, tem pessoas ainda morando aqui na usina Aliança, né? Então, tem sim. Com a abertura da usina Aliança, reabertura, digamos assim, com certeza a economia da região iria melhorar e muito. Só depende, você citou bem, depende como é que se diz, de um apoio estadual, federal e municipal. Se houver uma intervenção pública e de empresários locais, tem muitos empresários aqui por perto que podem muito bem, sim, retomar. Ela pode ser retomada politicamente e economicamente, sim. Eu creio, e se isso acontecer um dia, vai ser realmente uma maravilha para a região. Economicamente, será muito bom. Eu, como vice-presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico e Turismo, nós aqui, junto com o nosso presidente, nós aprovamos uma frente parlamentar em defesa da indústria pernambucana. Qual é essa ideia? A ideia é a Casa, né, a Assembleia Legislativa, estar perto dessa indústria para saber quais são as deficiências deles, as necessidades, e que nós possamos fazer projetos voltados para que essa indústria ela não pare, para que ela possa continuar e criarmos incentivos e projetos de incentivos para que essa empresa continue crescendo, porque muitas das vezes tem empresas que estão no vermelho, tem empresas que estão pretendendo fechar, e o Estado pode e deve analisar uma por uma para que possa fomentar alguns incentivos para que o desemprego não aumente. Muito pelo contrário, nós não só mantemos o emprego e essa empresa aberta, mas que Pernambuco possa dar um salto na indústria, no comércio, porque essa é a missão da nossa comissão.
Como em um último suspiro, há quem vislumbre o dia em que a usina Aliança possa ressurgir e retomar o caminho do progresso. Um silêncio que ainda machuca muitas pessoas. Eu apelo até, é mais do que um convite, é mais do que pedir um olhar, que os empresários da região e que o governo olhe para cá, para a usina Aliança. A gente tem chance, temos potenciais, né, para desenvolver aqui tanto açúcar como outros empreendimentos aqui, né? Então, eu vejo um potencial. Eu tive uma grande educadora chamada Edla Soares, e ela fazia a pergunta: vocês têm estrume para fazer brotar? E agora eu tomo a palavra de Edla Soares. Aqui, na usina Aliança, a gente tem um estrume para fazer brotar, fazer nascer e fazer surgir uma nova empresa, um empreendimento que gera economia para o nosso município. Nós precisamos disso. Quantos jovens sem emprego, quantos jovens sem trabalho, quantos jovens saindo daqui para outros municípios, para outro estado, para o sul do país, porque não encontra aqui condições para sustentar a sua família. Então, que os empresários, que o governo tenham um olhar mais carinhoso e acredite que a gente tem instrumento para aqui se plantar, aqui nascer e aqui dar frutos de qualidade e gerar riqueza. As canas estão chegando, nas máquinas, nos caminhões, a usina está apitando, alegra os corações. Do mel já se sente o cheiro, dá vontade de experimentar. Se não fosse os malunguinhos, nós iríamos pra lá. Se não fosse os malunguinhos, nós iríamos pra lá. As máquinas estão pegando as canas para a esteira. Os operários estão trabalhando na sua vida costumeira. Do mel já se sente o cheiro, dá vontade de experimentar. Se não fosse os malunguinhos, nós iríamos pra lá. Se não fosse os malunguinhos, nós iríamos pra lá. As caldeiras estão em brasa para as máquinas aquecer. O açúcar está saindo, faz gosto a gente ver. Do mel já se sente o cheiro, dá vontade de experimentar. Se não fosse o malunguinho, nós iríamos pra lá. Se não fosse os malunguinhos, nós iríamos pra lá. O saco está se pesando, lá mesmo ele é costurado. Os caminhões estão chegando para o açúcar ser transportado. Do mel já se sente o cheiro, dá vontade de experimentar. Se não fosse o malunguinho, nós iríamos pra lá. Se não fosse o malunguinho, nós iríamos pra lá. As canas estão chegando nas máquinas e nos caminhões. A usina está apitando, alegra os corações. Do mel já se sente o cheiro, dá vontade de experimentar. Se não fossem os malunguinhos, nós iríamos pra lá. Se não fossem os malunguinhos, nós iríamos pra lá. As máquinas estão pegando as canas para a esteira. Os operários estão trabalhando na sua vida costumeira. Do mel já se sente o cheiro, dá vontade de experimentar. Se não fossem os malunguinhos, nós iríamos pra lá. Se não fossem os malunguinhos, nós iríamos pra lá. As caldeiras estão em brasa para as máquinas aquecer. O açúcar está saindo, dá gosto a gente vê. Do mel já se sente o cheiro, dá vontade de experimentar. Se não fosse
chegando para o açúcar ser transportado. Do mel já se sente o cheiro, dá vontade de experimentar. Se não fosse os malunguinhos, nós iríamos pra lá. Se não fosse os malunguinhos, nós iríamos pra lá.